Só eu e você podemos dizer comigo, eu vou em frente. Vai ser difícil, mas eu vou. Não sei como eu volto, mas eu vou. Só eu e você sabemos quão doloroso é a guerra que cada um passamos para chegarmos aqui e entregarmos ao nosso Senhor o nosso vaso de alabastro. Entregar o que de mais precioso temos a Deus e fazer assim como Maria fez. Entregou tudo. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver a história de uma mulher que ela foi de encontro à cultura. Ela bateu de frente com os costumes. Ela enfrentou o murmúrio e a calúnia. Ela enfrentou o importúnio para entregar o melhor ao Senhor. Ela não se incomodou com o que os seus vizinhos iriam falar. Ela não se incomodou com o que iriam julgar da sua pessoa. Como seria a sua fama após suas atitudes? Ela apenas pensou: entregarei o meu melhor ao meu Senhor. Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 9. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ali, ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e diziam: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos seus pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Para que a molestais? Ela fez de boa obra. Aleluia. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis lhe fazer bem quando quiseres. Mas a mim nem sempre me tendes. Mas este fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Vamos orar em nome de Jesus. Pai justo, amado, santo e querido, aqui estamos, Senhor, em tua presença, para te agradecer e te enaltecer na beleza da tua santidade, Pai. Estamos aqui, ó Deus, agradecendo pela semana que se passou e pela semana que vai se iniciar, e te agradecendo por estarmos aqui no dia que o Senhor nos dá como um presente à nossa vida, para estarmos aqui ouvindo a tua voz e aprendendo com o teu conhecimento. Que eu aqui em cima, Pai, venha desaparecer, que as minhas palavras não sejam ditas, que apenas a tua palavra seja entoada neste momento, em que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Faça a tua vontade em nosso meio,
Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. E essa história começa próximo à Páscoa, o evento mais importante dos judeus, o evento ao qual modificava completamente a estrutura de Jerusalém, de forma que as pessoas, um quantitativo de pessoas inundava aquela cidade. Era uma cidade que tinha sua população quintuplicada pelo evento da Páscoa. Um evento que movimentava a economia. Um evento que movimentava as expectativas do povo. De forma que, para os judeus, uma bênção. Para os romanos, uma maldição. Porque para os romanos, o volume de pessoas que se concentravam em Jerusalém era tão grande que o medo por uma revolução se dava de tal forma que os poderosos se encontravam em Jerusalém para conter o povo. Aonde nós vemos Pilatos em Jerusalém, nós vemos Caifás em Jerusalém, com medo de revoluções. E aqui os escribas e fariseus tinham consciência desse perigo. E a Bíblia deixa claro que eles tentavam contra Jesus para matá-lo com dolo, mas não na festa, porque na festa pode causar muito transtorno. E poderia criar que aquele martírio fizesse com que as pessoas corressem atrás de justiça pelo seu mestre. E eles não queriam isso. Eles queriam a morte e o esquecimento, jamais uma revolução. E eu falo isso para contextualizar vocês da condição que estávamos em Jerusalém. E lá, a Bíblia segue dizendo que no verso 3, as pessoas elas se dirigiram, Jesus se dirigiu à casa de um homem chamado Simão, por sobrenome ou por codinome, o leproso. E eu preciso fazer um alerta, porque isso é algo que não deve fazer parte da vida do cristão. A Bíblia nos fala que o homem chamado Simão era conhecido por ser leproso. Mas as pessoas se reuniam aqui para comer em sua casa. Logo, ele não podia estar mais doente. Do contrário, ninguém poderia entrar em sua casa, pois estava em pecado, segundo os costumes da época. Mas as pessoas, Jesus e algumas outras pessoas estavam na casa desse homem. Logo, ele não estava mais leproso, mas a sua alcunha, o seu codinome, o perseguia. E o que eu quero dizer, meu irmão, é que muitas das vezes nós nomenclaturamos e rotulamos pessoas de forma a diminuí-las e reduzi-las a um nome que a limita. E o Senhor Jesus, ele não veio para nos diminuir, ele veio para nos fazer crescer. Aleluia. Para nos libertar, para nos tirar das prisões, para nos tirar do cativeiro cativo. E esse homem era rotulado como leproso, como pecador. E as pessoas o conheciam pelo seu pecado. Não faça isso. Não rotule. Conheça as pessoas pelos seus nomes. As respeite. Aleluia. E as ame. Este homem vivia com um rótulo que já não mais o pertencia, pois encontrava-se curado. O Senhor veio para abraçar e não para excluir. No momento que aquele homem era tratado como leproso,
Senhor nos chamou para abraçar, para incluir pessoas. Ele não veio para fazer acepção. Ele não veio para dizer que eu quero os bonitos e não os feios. Eu quero os limpos e não os fenorentos. O Senhor veio abraçar todos. Aleluia. Seja são, seja doente, seja pobre, seja rico. O Senhor veio abraçar a todos. Aleluia. E essa passagem continua dizendo que na casa desse homem entrou uma mulher, ou estava, melhor dizendo, uma mulher que entregou a Jesus, colocou sobre sua cabeça um perfume. E eu preciso falar um pouco sobre essa mulher para a gente entender um pouco da sua vida, da sua história. Marcos não fez questão de dizer quem era, de dar o seu nome, mas João não. João diz o nome dessa mulher. E essa mulher é Maria, que tem por irmã Marta e por irmão Lázaro. Aleluia. E Maria entrega a Jesus nardo. Marcos também não cita a quantidade, mas João diz que foi derramado sobre Jesus 1 libra de nardo. Mas, irmão, o que é 1 libra? 1 libra, trazendo para os nossos costumes, transformando em ml, que talvez fique mais fácil de entender, é uma medida de aproximadamente 450 ml, um pouco menos de meio litro de nardo. Perfume caríssimo. Por que caríssimo? Porque a própria palavra de Deus nos diz que ele representa 300 denários. Mas, irmão, por favor, me ajude. O que significa 300 denários? Eu não tenho noção. Denário era a moeda da época que significava um dia de trabalho. Era o pagamento por um dia. Sabe o que é que isso significa? Que essa mulher precisava trabalhar 300 dias de trabalho para ter o equivalente à porção de 400 ml Aleluia. de perfume. Aleluia. A gota desse item é caríssima. É caríssima. 1 ml é quase um dia de trabalho. Imagina você trabalhar um dia inteiro para conseguir 1 ml de um produto. Isso apenas para que você entenda o quão poderoso e pesado e riquíssimo era aquele produto. Aleluia. Um produto extremamente raro, que levava quase um ano de trabalho para conquistar. Aleluia. Glória a Deus. E este nardo, este perfume, foi entregue a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes desta mulher entregá-lo ao nosso mestre, eu preciso entender de onde ela veio e o porquê ela está tomando aquela atitude. E a palavra de Deus nos mostra que em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, a palavra de Deus diz: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha sua irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a palavra. E o melhor lugar para você ouvir de Jesus é a seus pés. Aleluia. Aleluia.
aos seus pés. Essa era Maria, que se jogava aos pés do seu mestre para ouvir de seu conhecimento, para aprender com o seu Senhor. Esquecia das suas preocupações, obrigações, para apenas viver para o seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, não é fácil, não, nunca foi, não vai ser. O mundo nos consome, o trabalho nos consome, família nos consome, filhos, trabalho, dia a dia, temos obrigações, mas eu quero que você entenda que no momento que você for aos pés de Jesus, esteja só com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Entregue-se de corpo e alma. Aleluia. Porque é somente aos pés dele que aprenderemos com ele. Aleluia, glória. Mas, irmão, por que aos pés? Porque temos que nos humilhar. Temos que entender que não somos nada e sem ele não podemos fazer nada. É verdade. Temos que entender que dependemos 100% dele para fazer o que quisermos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a razão da nossa vida. E Glória. Maria tinha certeza disso. Maria sabia tanto que ela só possui 3 aparições até aquele momento. Essa é a primeira. E quando ela aparece, ela se encontra aos pés do seu mestre, aprendendo. E mais à frente em sua vida, o Senhor permite que a sua vida aconteça um desastre, um acontecimento que mudaria a sua história. E no Evangelho de João, no capítulo 11, a Bíblia relata que após a morte do seu irmão Lázaro, quando Jesus chega lá em Betânia, Marta começa a reclamar. E Maria, no verso 32, chega Jesus vendo ele. A primeira coisa que ela faz é se lança aos pés. Aleluia. Glória a Deus. Porque ela sabe que a única forma que ela tem para pedir socorro é se humilhando aos pés do seu Senhor. Aleluia. Por mais que ela tenha perdido, ela não tem que reclamar, ela tem que se humilhar. Ela tem que estar aos pés do seu mestre dizendo: Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria comigo. Humilhada aos pés do seu mestre. A mulher que se joga aos pés do Senhor para aprender, também joga aos pés do seu mestre para se humilhar. Porque no momento mais difícil da nossa vida, nós temos que entender que a nossa função não é reclamar, não é murmurar, é fazer como o apóstolo nos ensinou, é dar graças. Aleluia. Glória a Deus. Mas está doendo, meu irmão. Dê graças. Aleluia. Jó disse: eu saí sem nada. Se eu chegar com alguma coisa para mim, já é ganho. Porque se eu voltar sem nada, a graça do Senhor já foi suficiente. Aleluia. Mas é fácil falar. Tá aqui falando é fácil. Mas quando aperta na pele e que você está vestindo aquela pelezinha que está doendo, não é fácil não. Mas o Senhor nos dá o bálsamo. Ele nos protege, nos
vou te desamparar. Eu não vou te abandonar. Eu vou te abraçar. Aleluia. Eu vou realizar teu sonho. Eu vou te fazer ficar de pé diante dos homens. Sabe uma coisa que eu acho interessante no ministério de Jesus? E vai fazer muito sentido para vocês aqui agora. Olha para a igreja. Olha para toda a igreja nesse exato momento. Percebe uma discrepância entre homens e mulheres? Sabe por quê? Porque são as mulheres que são firmes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. São as que se entregam mais. Aleluia. Sabe quem foi que sustentou o ministério de Jesus? Foram as mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem foi que estava com Jesus quando ele estava sendo crucificado? As mulheres. Aleluia. Sabe quem foi ao sepulcro É verdade. ungir o corpo do mestre? Foram as mulheres. Aleluia. Cadê os homens? Cadê os 12? Você não sabe o quanto você é. É verdade. Você não sabe a força que tem dentro de você. Aleluia. Aleluia. Você não tem noção do que você pode fazer diante do povo da sociedade. Glória. Porque enquanto os homens correm e se escondem, as mulheres dão a cara e dizem: a gente resolve. Enquanto os homens discutiam que aquilo deveria ser vendido e dado aos pobres, tinha uma mulher se humilhando diante do seu mestre, entregando o seu melhor. Glória a Deus. Mas para que eu e você tenham noção do quanto significava para ela aquele nardo, eu preciso te contar uma história. Porque analisar aquele perfume na nossa cultura não faz sentido. Não faz sentido. Porque perfume caro, todo mundo tem vontade de ter. E aqueles que já têm, quando usa, é 2 borrifadas e tem que durar muito. Por quê? E não dá errado. E isso para mim e para você faz sentido. Na nossa cultura faz sentido. Quem pega um perfume, vou pegar aqui salário mínimo, R$1.400, R$1.500, durante um ano dá quanto? R$18 mil. Quem pega um perfume de R$18 mil e faz assim, ó. Isso não faz sentido para mim e você. A minha e a tua cultura não entende essa atitude. Não faz sentido. Mas eu preciso entender a cultura dela. O que significa para ela. Essa mulher se preparava para as suas núpcias. Aleluia. Glória a Se Deus. preparava para o seu marido. E guardava aquele unguento gota a gota, comprando no seu suor, Aleluia. para dar o seu melhor, seu futuro marido, Aleluia. Glória a Deus. para entregar a ele o melhor que ela pudesse. Mas João capítulo 11 tinha acabado de acontecer. Seu irmão tinha morrido e tinha acabado de ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendo com Maria que quando a gente quer aprender, a gente vai nos pés. Aleluia. Quando a gente quer pedir socorro, a gente vai para os pés. É verdade. Mas quando tem que agradecer, a gente corre para os pés também. Aleluia. Aleluia. Porque é de lá. Porque
a Bíblia não diz que ela abriu, não. A Bíblia diz que ela quebrou. Ela queria garantir que ia derramar tudo. Aleluia, Ela quebrou o vaso sobre o seu mestre. Aleluia, Jesus. Ela estava grata por tudo que tinha. aleluia, Aleluia. Seu irmão estava de volta e estava com eles presente naquele momento. glória a Deus. E enquanto muitos não entendiam, Jesus recebia aquele agradecimento em seu coração. Glória a Deus. Grande Deus. Mas eu preciso que você entenda que a atitude daquela mulher naquele momento possui 3 condições que tem que permanecer em nossa vida. E a Bíblia diz, voltando para Marcos, capítulo 14, no verso 8, diz que esta fez o que podia. Glória a Deus. E agora eu preciso questionar. Quantos de nós fazemos o que podemos? Mas fazemos tudo o que podemos? Ou apenas o que achamos que é possível? Ela fez o que podia. Aleluia. Porque o que não pode só quem faz é Deus. Aleluia. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, nós temos que fazer. Aleluia. Não é uma opção, é uma obrigação. Glória a Deus. E muitas das vezes, e aí eu preciso trazer alguns exemplos, quando nos deslocamos até a igreja, como aqui foi falado, hoje é Santa Ceia, o momento mais importante na vida de um cristão, a Santa Ceia. E quantas vezes damos desculpas e não fazemos o que podemos? Muitas das vezes temos problemas que podemos resolver e não resolvemos, preferimos dar a desculpa, mas não. E entenda, irmão, o que eu falo aqui é uma espada de 2 gumes. Ela vai e volta aqui. Aleluia. O que eu falo para você serve para mim. Glória a Deus. Quantas vezes damos desculpas para não ir para a casa de Deus e não procuramos arrumar solução para resolver um e o outro? É mais fácil desculpar. É mais fácil dizer que não dá. Quantas pessoas que moram e vivem em regiões do interior do país e precisam se deslocar quilômetros sem iluminação, sem direção, apenas com o destino de chegar na casa de Deus para orar o seu Senhor. Aleluia. Nós, que muitas vezes moramos próximo, temos transporte público, temos transporte particular, temos aplicativos que hoje facilitam a vida e ainda assim damos desculpa. E no final da história ainda vamos exigir algo do Senhor, dizendo, mas Senhor, o quê? Tu quer que eu faça mais o que eu morri na cruz? Tu quer mais o quê? Eu te dei a salvação, tu quer mais o quê? Grande Deus. Nós não estamos em posição de exigir nada. Nada. Nossa posição é de agradecer e entregar a Ele o melhor que Ele nos deu. O melhor. Não é o meia boca. Não é a roupa mais ou menos. Não é o perfume mais ou menos. Quase saiu uma marca aqui, quase. É para dar o melhor. Aleluia. É para entregar a Deus o que você tem de melhor. Mas se o melhor for a marca mais ou menos, é o melhor. Sabe por quê? Certa vez uma mulher chegou com 2 moedinhas. Significava nada. E colocou ali no templo. E o Senhor Jesus disse, sabe essa? Com 2 moedinhas, Ele entregou muito mais do que os outros que despejam o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas é preciso entender que ela deu o melhor.
consigo colocar um perfume importado e entregue melhor. Glória. Se eu só consigo colocar uma colônia, é o melhor, entregue. Aleluia. Se eu só consigo ir de sandália havaiana, é o meu melhor, entregue o melhor. É. O Senhor não está querendo saber do preço, Ele quer saber do teu valor. Aleluia. Ele quer saber se você tem valor. Glória a Deus. Se você valoriza aquilo que Ele te deu. E o Senhor tinha dado àquela mulher a oportunidade dela ter. E na primeira oportunidade, ela entregou. Glória a Deus. Só que eu disse que tinham 3. O primeiro era fazer o que pode. E o segundo é fazer o que pode da melhor forma. Entregar o nardo era o que podia. A forma que se entrega é diferente. Porque eu podia colocar, ela disse não. Aí tudo vai sobrar nada. Aleluia. Não quero uma gota de volta. Uma coisa é vir com o melhor para se amostrar para A e para B. Outra coisa é vir com o melhor para adorar o dono na hora da prática. Não adianta fazer o que pode se não for para adorar a Deus. Se não for para entregar ao santo a tua adoração, não serve de nada. Não tem reconhecimento, não tem valor. Ah, meu irmão, mas quem tem que reconhecer é A, é B, é não. Porque A e B não reconhecem não. Muitas vezes A e B que está aqui ao redor inveja, critica. Quem reconhece é Deus. Porque muita gente está ao redor criticando. Enquanto o Senhor Jesus estava dizendo, é o que eu quero. Nem aí para a tua opinião, eu vim adorar a Deus. Eu vim trazer o meu melhor, foi para o Senhor. Não foi para o pastor. Não foi para a missionária. Eu trouxe o melhor para o Senhor. E terceiro ponto. Tem que fazer o que pode. Tem que fazer da melhor forma. E tem que ter sacrifício. Sabe por quê? Se eu fizer o que eu posso e é confortável para mim, se eu fazer o que posso da melhor forma, porque eu já faço, não é um sacrifício. Agora, se eu faço o que posso da melhor forma que eu posso, e é a única forma que eu posso fazer, mas por quê? Depois daquele vaso não tem outro. Era o melhor? Era o que podia? Era, e era o único. Não tem outro. Entregou tudo. Isso se chama sacrifício. Porque ela não tem agora recurso para voltar. Porque se ela tiver que casar, o que é que ela tem agora? Ela entregou tudo a quem? Ao Senhor. Aquela viúva que entregou as 2 moedinhas, entregou tudo. Aquilo se chama sacrifício. É você entregar sua vida na mão do seu mestre. Dizer, Senhor, daqui para frente agora é para o Senhor. Porque eu não posso mais. Não dá mais. Tudo está em tuas mãos. Eu te dei tudo. Daqui para frente é com o Senhor. Porque eu vou voltar para casa e não tenho o que beber. Eu vou voltar para casa e não tenho o que beber. Eu te dei tudo. Mas eu creio no meu Deus que quando eu voltar vai ter. Aleluia.
E eu quero que você entenda, meu irmão, que toda essa atitude ela tem um prêmio, mas não faça. Tem uma recompensa, mas esqueça a recompensa. Aleluia. Muitas das pessoas que fazem para Deus fazem no intuito de querer barganhar, como Deus não se barganha. Não faça com a intenção de, eu vou dar meu dízimo porque o Senhor vai me dar de volta. Esqueça, você não vai ter de volta. Esqueça. Eu vou para a igreja porque o pastor vai me ver em todos os cultos e ele vai me dar um cargo dentro da igreja. Esqueça, você não vai ter cargo. Se não tiver amor, é como um sino que soa. Não tem valor, só amor. Se não fizermos com amor, não vai para frente. Não adianta. Maria entendeu que aquilo que ela estava fazendo para o seu mestre, ela fazia com amor. Aleluia. Ela não queria nada de volta, ela só queria entregar tudo de si. Ela não queria voltar para casa e encontrar um armário cheio de nardo. Não. Ela só queria que o seu mestre entendesse que naquele momento ela era grata por tudo que havia recebido. Aleluia. Era apenas isso. Era a única mensagem que ela tinha. Assim como certa vez o profeta chegou na casa de uma viúva e disse: olha, o que é que tu tens aí? Só é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que está na botija. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. A gente vai se alimentar e esperar o Papai do Céu chamar a gente. Não tem mais jeito. E o profeta fez: faz o seguinte, já que só tem um, faz o meu. Já que é para morrer, vai morrer de qualquer jeito, que eu coma, né? Toda a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Só que quando é ordenado por Deus, por mais que tenha sido cômodo que eu falei, da forma que eu falei, o Senhor aqui na frente, quando eu e você aprendemos a entregar o que podemos da melhor forma, de forma sacrificial, o Senhor não tem como não responder. Porque aquela mulher fez o que podia, ela não podia fazer mais um bolo. Ela fez da melhor forma porque fez como se fosse para ela e para o seu filho. Aleluia. E não tinha mais, era sacrifício. Glória a Deus. Sabe o resultado disso, né? Deus multiplicou. Eu creio, meu Deus. E enquanto a chuva não desceu sobre a terra, não faltou alimento. Aleluia. Entenda que o que você faz para Deus, com amor, dentro das tuas condições, da melhor forma que você pode fazer, Deus vê o teu sacrifício e Ele vai te recompensar. Aleluia. Mas jamais faça pela recompensa. Jamais. Glória. Aleluia. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte: que o Senhor Jesus prometeu a ela algo que ela jamais imaginaria na vida. Sabe por quê? Mulher na época tinha valor, pastor? Nenhum. Mas sabe o que foi que Deus prometeu a ela? Reconhecimento. Aleluia. Coisa que nenhum homem na face da terra podia fazer por ela. Deus disse: sabe a minha história? Sempre que falarem sobre mim, e eu serei falado para o resto da humanidade, lembrarão de ti. Aleluia. Falarão de ti. Quando falarem de mim, teu nome vai seguir junto com o meu. Queriam te humilhar e te menosprezar aqui, mas eu te levo para a eternidade. Teu nome será visto por todos. Esses dias eu estava escutando uma história
E eu preciso compartilhar, eu adoro histórias. Glória seja dada a ti, meu Deus. Certa vez, em uma igreja de interior, o pastor, ele tinha um horário na rádio. O pastor talvez até se identifique com a história. E, como qualquer outro horário, ele é comprado, ele precisa ser pago mensalmente, semanalmente, ali é o dono da rádio. E se você não puder pagar, você simplesmente não tem aquela oportunidade de estar falando ali na rádio. Pela igreja ser pequena e simples, não havia muitos recursos. Só que era a única rádio evangélica da cidade. E o pastor foi na igreja, chegou para os seus membros e solicitou uma ajuda. E o que ele pediu foi uma oferta sacrificial. Porque ele sabia que ninguém tem condições. E qualquer coisa que fosse dada seria com base em sacrifício. Com o objetivo de a rádio, ou seja, o poder de falar a muitos, não cessasse. Porque a palavra de Deus, pela rádio morreria. Era a única conexão evangélica com toda a cidade. E todos foram para casa naquele dia. Mas um casal específico, no caminho, foi conversando. E a esposa chega para o marido e diz: marido, não percebeu que o pastor não percebi? E o que a gente pode fazer? Eu falei: a gente não tem nada. A gente só tem umas galinhas e um galo. É o que a gente cria, é o que sai o sustento. Grito como os ouvidos da gente, é o sustento. O povo do interior não tem muito recurso. Ela fez: a galinha está meio sampada, mas o galo acho que ainda dá para fazer alguma coisa. A gente vai pegar o galo e o outro dia do mesmo negócio. É o nosso sacrifício. É o melhor. É o que a gente tem. E aqui pegaram aquele galo. E o marido chegou: pastor, olha, minha esposa conversou comigo e me pediu para deixar esse galo para o senhor, que é a nossa oferta. Eu fico imaginando na cabeça do pastor o que ele vai fazer com o galo. Mas ele recebeu, pois era melhor. É verdade. E o pastor falou: o que é que eu faço? Eu vou matar para comer, acabou o galo, não tem mais o que fazer. O pastor pensou: eu vou vender. Vender galo, porque eu preciso de dinheiro para pagar. Mas o galo não vai me dar dinheiro, eu preciso de dinheiro para pagar nada. Aí chegou na rede social, botou para vender o galo, compraram. Essa história não terminou. Isso chegou no ouvido de um outro pastor. Que aquele irmão estava precisando de ajuda. E ele foi até a igreja dele. E disse: olha, a situação é essa. A gente não pode deixar a obra do Senhor morrer. A rádio não pode ser desligada no horário do pastor. E lá na igreja dele ele disse: vamos fazer uma oferta aqui. Ele está precisando de ajuda lá. Ele ficou sabendo pelo galo que tinha sido divulgado na rede social. Ele disse: não, vamos ajudar. E pediram uma oferta, e aí a igreja, que era muito maior, tinha muito mais recursos, conseguiu levantar 2 anos de rádio paga. Chegou lá com o valor e disse: pastor, pode ficar tranquilo. Tem 2 anos para o senhor se organizar e voltar a se estabelecer. Está pago 2 anos de rádio. Glória a Deus, aleluia. Mas a história não está. Essa história ficou muito conhecida na região como a irmã do galo. Só que quando essa história chegou na boca de outro pastor de outra congregação, eu falei: oxi, você merece irmão. A gente vai fazer uma cesta básica aqui para abençoar ela, porque ela deu o que ela tinha para a igreja e nem para fazer uma cesta prepararam uma cesta básica. Só que a ideia era 1, chegou 10.
entregaram 10 cestas básicas. Que o sustento era o galo. Agora não, Deus mandou o sustento. Aleluia. Só que dessa igreja, a história se perpetuou para o outro lado do mundo e chegou em Portugal. E o pastor de lá contou essa história. E um dos membros da igreja é engenheiro. Ele disse: Oxi, eu quero conhecer essa irmã. Ela mora onde? Ela mora no interior. Ela assim. Manda derrubar a casa que a gente vai fazer uma casa nova. Em outra igreja, pregaram e falaram da história dessa irmã. E um agrônomo fez: Oxi, e ela mora onde? Em tal lugar. Ela tem terra? Tem. Vai fazer o seguinte: a gente vai comprar o terreno dela, vai comprar o terreno do lado, a gente vai ajeitar a terra e ela vai viver agora da plantação. Aleluia! Mas a história não terminou aí. O empresário em outra empresa, em outra igreja, ouviu da história e disse: não, a gente vai montar uma empresa lá, ela vai ser a dona. E a gente vai treinar os vizinhos para ser funcionário dela. Aleluia. Ela vai ser empresária e ela vai dar de comer. Essa história é engraçada, mas eu preciso te contar uma lição. Jamais deixe de entregar o teu melhor ao Senhor. Você não tem noção de onde isso vai parar. Você não tem noção do que Deus pode fazer pela minha e pela tua vida. Jamais tenha interesse em teu coração de querer barganhar com Deus, mas jamais tire o amor de Deus de dentro do teu coração, porque você não sabe onde isso vai chegar. O Senhor Jesus prometeu àquela mulher reconhecimento que nenhum homem poderia dar na face da terra. Você não tem noção o que Deus pode fazer pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Entregue a Deus o que você pode, da melhor forma possível, mesmo que seja de sacrifício feito. Porque o Senhor, eu tenho certeza no meu coração que Ele irá te recompensar. Ele irá virar a tua vida de um jeito que você jamais imaginou. E se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Aleluia. Entenda que a minha e a tua adoração não está atrelada no que Ele faz por mim e por você. Está atrelada em quem Ele é. Está atrelada exatamente na sua essência. Ele é Deus e o nosso Deus. Maria havia entendido isso. Maria havia entendido que ela precisava entregar a Ele tudo. Mesmo que tivesse que enfrentar o murmúrio, a moléstia, a calúnia, não deixe que os males deste mundo limitem a tua adoração. Não deixe que as pessoas que vivem ao teu redor limitem a tua intimidade com Deus. Limite a tua adoração com o Pai. Jamais. Porque você, somente você, sabe aonde você quer chegar. A tua salvação individual. Aleluia. A ideia jamais vai te garantir. E nunca deixe de entregar a Deus aquilo que de melhor Ele entregou em tuas mãos. Fica com Deus.